Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos cuidar neste vídeo do tema falsidade documental. Este é o vídeo 2 sobre esse tema falsidade documental. No vídeo 1, nos dedicamos a cuidar sobre o estudo do falso. Falso, ele traz pra gente a falsidade material e a falsidade ideológica como suas duas grandes categorias. Aqui neste vídeo vamos cuidar do estudo do documento. São nossas notas iniciais para que a gente possa fazer um estudo do capítulo 3 do título 10. O capítulo 3 cuida dos crimes de falsidade documental. O título 10 cuida dos crimes contra a fé pública. Então estamos observando aqui no nosso trabalho a fé pública, a crença, a confiança que todos nós temos em relação à veracidade ou à autenticidade de certos documentos. Os documentos podem ser públicos ou particulares. Vamos então começar esta questão olhando a conceituação de documento. Vamos iniciar por um documento em sentido amplo, ou lato sensu. Na ideia em sentido amplo ou lato sensu, documento é todo objeto idôneo a servir de prova. Todo objeto idôneo a servir de prova. Ou seja, posso ter um escrito na ideia de documento? Sim, mas posso ter uma pedra, posso ter uma arma, tudo aquilo que possa nos servir de prova, que nos traga uma informação sobre um fato, será, neste conceito amplo, considerado documento. Sem dúvida, os documentos da falsidade documental estarão aqui sendo considerados, mas este conceito não é o conceito ainda que mais nos interessa para o estudo desta matéria. Encontramos na doutrina um conceito em latíssimo sentido, que significaria mais que amplo, amplíssimo. Vamos verificar o que diz o conceito. Documento é a materialização do pensamento humano, aplicado às artes, às ciências ou às relações do Estado com os indivíduos e os indivíduos entre si. Observe, este conceito nos permite crescer o nosso pensamento, evoluir nas nossas ideias, mas também não é o principal conceito para a gente desenvolver o nosso estudo relacionado ao capítulo 3. Para nós, vai interessar o conceito de documento stricto sensu, ou em sentido estrito. Buscamos dois doutrinadores e trouxemos os conceitos apresentados por eles. Vamos verificar então o conceito de Magalhães Noronha. Documento: toda a peça escrita que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou a realização de algum ato dotado de significância ou relevância jurídica. Conceito de Heleno Cláudio Fragoso. Documento: é todo escrito devido a um autor determinado, contendo exposição de fatos ou declaração de vontade, dotado de significação ou relevância jurídica. São extraídos pela doutrina deste conceito de Heleno Cláudio Fragoso a ideia de 4 requisitos que são necessários para a existência de um documento. Então, se eu estiver olhando a falsificação de um documento, eu preciso observar que ali seria possível existir um documento. São estes requisitos: forma escrita, 1. Autor certo, 2. Expressar manifestação de vontade
ou exposição de fatos. 3. E relevância jurídica. 4. Nenhum desses requisitos pode ser excluído, pois, se excluirmos um requisito destes, não teremos a ideia de documento. Vamos então olhar para cada um desses requisitos. Forma escrita. O escrito deve estar lançado em coisa móvel, segundo a doutrina, como, por exemplo, o papel, como, por exemplo, o pergaminho, como, por exemplo, a tela. Então não precisa ser só no papel. Temos outras bases em que o escrito pode estar lançado, mas deve ser em coisa móvel. Não se admite como documento os escritos, por exemplo, lançados em um muro ou lançados na parede de uma casa. Em qualquer uma destas hipóteses, estamos olhando para escritos em coisa imóvel. Mas, mesmo nas coisas móveis, há restrição para o entendimento de documento. A doutrina não aceita como documento stricto sensu os escritos lançados em um trem, lançados em um ônibus, lançados na porta de um automóvel ou no tanque de uma moto. Vamos observar que tem que ter a forma escrita. Como pode ser o modus faciendi do documento? Pode ser feito a tinta, pode ser feito a lápis, bem como pode ser feito através de qualquer outra substância. Será indiferente, contanto que tenha a forma escrita. Vamos anotar aqui uma observação da jurisprudência relacionada aos documentos públicos, em que ela estabelece que os documentos públicos não podem ser feitos a lápis, porque não garantem a fixidez e inalterabilidade exigidas em um documento público. Então, documento público não pode ser feito a lápis. Ele não será considerado documento público. Em relação à forma que poderá ser escrito, este documento poderá ser escrito à mão, poderá ser escrito por meio mecânico ou por meio químico de reprodução de caracteres. Qualquer meio será aceito. Admite-se o documento na língua nacional ou em língua estrangeira. Então podemos utilizar os sinais alfabéticos, bem como, se for possível compreender a expressão do pensamento humano, podemos admitir no documento sinais taquigráficos, sinais numéricos, criptográficos, telegráficos, qualquer um deles, desde que eles venham a constituir expressão do pensamento humano. Então temos aí o primeiro requisito, com os seus comentários, a forma escrita. O segundo requisito é o autor certo. Então o autor tem que estar identificado. O autor pode ser identificado por sua assinatura. Pode ser identificado por sua rúbrica, bem como ele pode ser identificado pelo conteúdo, naqueles documentos em que a lei não exija expressamente a subscrição do seu autor. Então, os senhores têm pela assinatura, pela rúbrica ou pelo conteúdo. Podemos lembrar que não considera-se documento o escrito anônimo. Inclusive, os
textos anônimos ou anonimato está vedado na Constituição Federal. Se exigimos o autor certo e se não é possível retirar nenhum dos elementos do documento para que ele exista, se não há identificação do seu autor porque o escrito é anônimo, então não teremos documento nesta hipótese. Vamos verificar que, embasado na questão de que tem que ter a forma escrita, estão excluídos da ideia de documento as fotografias e reproduções fotográficas, havendo uma exceção, se elas estiverem autenticadas. Devo esclarecer que, na verdade, o falso vai haver sobre a autentificação e não sobre a fotografia ou reprodução fotográfica, pois, como dissemos, o documento tem forma escrita. Não cabem também, e estão excluídos do conceito de documento, as falsificações de disco, de gravações em fita, mas atualmente a exemplo pendrives. As pinturas, os desenhos, as composições musicais. Lembram os doutrinadores que, observado o conceito de documento lato sensu, esses objetos podem ser elementos de prova, produzindo prova, e podem ainda aparecer como objeto material de algum crime. Poderia citar a exemplo o crime de dano, previsto no artigo 163. Valendo-se desta ideia que a gente acabou de expor, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que, se alguém pegar um documento de outra pessoa e substituir apenas a fotografia pela sua, não temos ali a prática da falsidade documental, porque não há neste comportamento uma ação em relação à forma escrita. No entanto, se ele utilizar este documento de outra pessoa com a foto dele, ele poderá responder por falsa identidade, crime previsto no artigo 307 do Código Penal. Já verificamos dois requisitos. Falamos da forma escrita e do autor certo. Vamos observar agora o terceiro requisito: manifestação de vontade ou exposição de fatos. A manifestação de vontade expressa-se por alguém esclarecer através do documento as suas pretensões. Esta manifestação de vontade pode ser feita tanto por uma pessoa física como por uma pessoa jurídica. Qualquer um dos dois pode fazer a manifestação de vontade. Na exposição de fatos, nós temos a descrição de acontecimentos. Então, a informação que traz descreve um fato ocorrido. Nós temos aí a exposição de fatos. Tenho aqui, então, 3 requisitos já. Observo. Primeiro requisito, forma escrita. Segundo requisito, autor certo. Terceiro requisito, expressar manifestação de vontade ou exposição de fatos. E quarto e último requisito, nós temos a relevância jurídica. Embora todos os requisitos sejam realmente importantes e a inexistência de qualquer deles faz surgir, deixar de aparecer a ideia de documento, faz surgir a possibilidade de uma atipicidade diante da ideia de querermos achar uma conduta criminosa. Eu tenho considerado nos meus estudos a ideia da relevância jurídica
como a mais importante, pois para existir a ideia do documento, a expressão do que está contido nele tem que ter a possibilidade de gerar consequências no plano jurídico. Então tem que ter a possibilidade de criar direitos ou obrigações, alterar direitos ou obrigações, extinguir direitos ou obrigações. Para ter relevância jurídica, esta modificação, esta alteração no mundo jurídico tem que acontecer. Então, no plano jurídico, nós vamos encontrar, insisto, ou a criação de um direito ou de uma obrigação, ou a alteração de um direito ou uma obrigação, ou a extinção de um direito ou uma obrigação. Ora, quando não há relevância jurídica, este documento ele é inócuo, ele não tem qualquer relevância e não pode, segundo a jurisprudência, se o documento falsificado era inócuo, produzir qualquer consequência no mundo jurídico. Por isto, o fato será atípico, não constituirá objeto de um crime de falsidade documental. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que pegou a sua própria carteira de identidade, e resolveu falsificá-la, fazendo outra idêntica. Ele pegou aquela própria, a verdadeira, e vai falsificar outra. Mas na falsificação dele, que ele está produzindo, ele coloca a fotografia dele. Ele coloca o nome dele. Ele coloca o nome dos pais dele. Ele coloca a data de nascimento dele. Ele coloca o número de registro geral dele. Todos os dados que ele coloca naquilo que ele está criando, que ele está produzindo, são idênticos aos dados constantes na sua carteira de identidade verdadeira. Veja, esta cópia, esta falsificação, esta imitação do verdadeiro, ela não tem qualquer relevância jurídica. Ela constitui-se em um documento inócuo, pois não possui relevância jurídica. Reunimos nos dois vídeos o estudo da falsidade e da ideia de documento. Insisto, o documento deverá ter os quatro requisitos, forma escrita, autor certo, expressar manifestação de vontade ou exposição de fatos e possuir 4, relevância jurídica. Observo, com estes estudos é possível avançar e estudar os crimes do capítulo 3 do título 10, que cuida dos crimes de falsidade documental. Então lá nós vamos encontrar práticas de crimes onde o documento será falsificado. E nós vamos identificar se aquilo é um documento e se pode, então, se falar de uma prática criminosa em determinado caso. E vamos ainda estabelecer se o falso será material ou se o falso será ideológico. São esses os comentários que gostaríamos de fazer sobre a falsidade documental nessas notas iniciais. Muito, muito obrigado por sua atenção.